Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Renato. E se você caiu aqui de paraquedas, não viu meu vídeo de introdução no canal, eu tô fazendo um apostolado digital aqui no YouTube e também no meu Instagram. No Instagram já tem um tempinho, aqui no YouTube eu comecei há poucos dias, mas eu estou aqui para falar para vocês sobre um livro, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Eu não tô com o livro aqui agora, mas toma a imagem dele aí, da capa para você ver qual que é. Tem muitas versões, mas eu li esse daqui, ó. Sim, justamente do MBC. Ele não tá aqui porque eu já devolvi pra pessoa que me emprestou, mas eu deixei tudo anotado. Então eu tenho anotações, eu sei o que eu vou falar aqui. Talvez não saiba. Vamos ver. O livro em si é para iniciantes na fé. Eu tô uns 2, 3 anos convertido, mas como eu não tinha uma rotina para ler livros, independente de qual livro que é, agora que eu tô começando a ler. Eu já li então O Hobbit, que é um dos clássicos. Eu agora tô lendo O Senhor do Mundo, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. E eu já li também A Prática do Amor a Jesus Cristo. Esse eu tenho. Deixa eu pegar aqui. É esse daqui, ó. Que inclusive foi um dos que me inspirou a ler A Imitação de Cristo. Então, se você quer ler algum livro que seja relacionado à imitação de Cristo, leia Práticas do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Também li A Vida de São João da Cruz. Eu não conhecia São João da Cruz, eu fui conhecer através desse livro aqui. Esses são alguns livros do que eu li. E o último que eu li foi A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Dentro do livro da Imitação de Cristo, só para deixar meio que articulado aqui, eu vou deixar separado também na descrição os horários, na hora que começar cada uma das descrições de cada livro. Mas são 4 livros. Primeiro é Avisos para a Vida Espiritual. O segundo, Instruções para a Vida Interior. O terceiro, que é o maior, que tem uns 55, 57, se eu não me engano, capítulos dentro desse livro. É da Consolação Interior. E o quarto livro, que é do Sacramento da Eucaristia. Então tudo que é relacionado à Eucaristia está dentro desse livro. E a gente ainda tem um bônus, que são algumas orações para se fazer dentro da missa, fora da missa, confissão, antes de confissão, exame de consciência. É muito bom. Depois eu entro nesse assunto. Calma, Calabresa. Mas antes de falar de cada um dos capítulos de dentro do livro, vamos falar sobre o autor da obra. O autor da obra é Tomás de Kempis. Ele nasceu em 1380 e viveu até 1471. Com 12 anos, ele se mudou para Deventer, na Holanda, onde ele se tornou um irmão. Ele se tornou um irmão da casa matriz dos Irmãos da Vida Comum. E além de estudar ali, ele também cuidou de alguns irmãos pobres, de pessoas da região que passavam necessidade. Então ele fez realmente a caridade durante a vida dele. Ali ele estudou teologia, então ele passou bons anos estudando, e depois de alguns anos ele passou a morar numa casa agostiniana próxima a Deventer. Em 1413 ele foi ordenado sacerdote aos 33 anos, e ali ele permaneceu até os 70 anos de idade. Então ele viveu muito a sua vida, ele viveu muito bem. E durante esse tempo ele passou em oração, dedicação à construção dos noviços, que são as pessoas mais novas que chegam nos seminários, no noviciado, e também cuidando de cópias de manuscritos, inclusive criando os próprios dele, como A Imitação de Cristo, que é o mais famoso. E a curiosidade por que a gente não tem um São Tomás de Kempis pra gente, porque existe uma lenda que fica girando em torno do nome de Tomás de Kempis, de que ele talvez tenha até sido enterrado vivo. Então, por todo esse mistério, assim, na época o Papa não quis se envolver nisso. Quando estavam comentando que Tomás de Kempis tinha esse negócio de santidade, o Papa decidiu não fazer, não decidiu canonizar, e até hoje eles tentam evitar. Mas Tomás de Kempis é um exemplo. Ele é um grande, ele não é nem venerável, ele só é Tomás de Kempis mesmo. Agora vamos partir para os livros dentro da Imitação de Cristo. Capítulo 1. É o capítulo sobre os avisos da vida espiritual. Então aqui é retratado justamente aquilo que é pra gente abandonar na nossa vida. Basicamente é falando pra você abandonar os seus pecadinhos de estimação, abandonar grupos de amigos que não te levam a Deus e abandonar todas as suas ações que não te fazem crescer. E aqui eu separei algumas frases. Somos todos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fracos que tu. E isso daqui me lembrou justamente aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. Ninguém quer ser o mais fraco, rapaziada. Pô, é só você olhar exemplos. Você não quer ver o Verstappen brigando pra ser o último colocado junto com o Bortoleto e as outras piazadas da Fórmula 1, né? Você não vê o Flamengo e o Palmeiras lutando pra ver quem termina rebaixado Brasileirão. Não, você vê quem tá brigando pelo pódio. E a santidade, ela é o contrário disso. Ela é o contrário de, tipo, você não quer buscar a fama, você não quer buscar a glória. E se você alcançar alguma glória, é dedicada totalmente a Deus, não a você, que ali você só foi instrumento de Deus mesmo. É basicamente isso. Querer ser o fraco, querer ser
o último colocado. A outra frase é: quem ainda não morreu perfeitamente a si mesmo é bem depressa tentado e vencido em coisas pequenas e insignificantes. Então, assim, o que essa frase quer dizer? Pô, se você não abandonou sequer um bolinho a mais que você come no seu dia quando você não tava com fome, mas sim por pura gula, você vai ser vencido muito fácil, irmão, por qualquer coisinha que chegue, qualquer pecadinho de luxúria que bata a tua porta, qualquer pecadinho de você querer xingar e mentir pra alguém, cara, você vai cair. Porque se você não recusa nenhum bolinho, você não tá com vontade de comer, mas que a sua gula falou mais alto, como é que você vai evitar cair em pecados maiores, cair no pecado contra a castidade, cair em pecado de desonrar pai e mãe, de faltar à missa? Então essa frase quer dizer isso, bem isso. E a última frase desse livro, do livro 1 da Imitação de Cristo, é: não há homem tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentações. Totalmente livre delas, não podemos viver. E nessa frase, o que Tomás de Kempis quis dizer? Se até Jesus Cristo foi tentado em vida por Satanás 3 vezes, e mais ainda no Getsemane, e mais ainda no caminho até o Calvário, e mais ainda na cruz, quem é você, irmão? Você vai ser tentado com toda certeza. A sua obrigação é não cair. Se você cair, levanta. Agora vamos para o segundo livro. O segundo livro, que é chamado Instruções para a Vida Interior, que é basicamente destinado a pessoas que têm aquela segunda conversão. Na sua conversão, tem 3 etapas. A primeira é a virada de chave de você: vou abandonar o pecado venial. Você descobriu Jesus. A segunda conversão da pessoa é quando ela quer abandonar os pecados mortais dela. Quando ela já não aguenta mais ficar 1 semana, 2 semanas, até 1 mês sem a Eucaristia, porque ela poucas vezes consegue se confessar, porque ela não tem tempo, porque ela trabalha muito, porque ela estuda muito, porque ela tem muitas coisas na rotina dela e ela não consegue se confessar com frequência. Ela acaba ficando bastante tempo sem a Eucaristia, ela decide abandonar os pecados mortais dela. Isso aconteceu comigo também no retiro. Fala a verdade. Retiro é bom, rapaziada, faz aí. E a terceira conversão, depois eu explico. É assunto para outro vídeo. Basicamente, se fala sobre as coisas do interior, ver o interior das coisas, ver diferente as coisas. Por exemplo, você enxergar que isso aqui é um microfone. É um microfone. Aí você olha a primeira vez e fala: eu poderia parar de xingar nesse microfone quando eu estiver jogando. É a primeira conversão. Eu poderia falar de Jesus com esse microfone. É a segunda conversão. Basicamente é isso. Você enxergar que todas as coisas podem ser feitas em prol do evangelho, da divulgação, da proclamação do evangelho de Jesus Cristo, de levar a mensagem de Deus para as outras pessoas através de qualquer coisa no seu dia. Irmão, eu já pude levar diversas vezes o nome de Jesus e o catolicismo, a Santa Igreja Católica, através de muitas coisas. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre o RPG de mesa? Tem muito ponto sobre catolicismo no meu RPG. É sacanagem, irmão. A quantidade de coisa de catolicismo que tem no RPG é brincadeira. Então, a partir de qualquer coisa, com certa mentalidade, você consegue descobrir Jesus, você consegue levar Jesus. Converte-te a Deus de todo o coração. Deixe esse mundo miserável e tua alma encontrarás descanso. Basicamente você já abandonou sua vida de mundo? Legal, você tá na metade do caminho. Você ainda faz alguma coisinha errada. Seguinte, abandona aquele youtuber que você assiste. Mas é muito... Abandona. Antes ter todo mundo contra si que ofender a Jesus. Que ele, pois, te seja mais caro que todos os que te são caros. É basicamente os mandamentos resumidos por Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, qualquer coisa que você for fazer, antes pensa se vai agradar a Jesus. Todos almejam gozar com ele. Poucos querem sofrer algo por seu amor. Isso daqui é algo que me tocou muito no coração quando eu li. Quando eu li esse livro, essa parte me tocou muito. Me bateu no coração como se fosse uma espada atravessando meu coração mesmo, porque é algo que eu não fazia antes. Antes eu pedia muitas bênçãos, antes eu pedia virtudes, antes eu pedia qualquer coisa para Jesus, mas quando me vinha algum problema, por exemplo, hoje eu tô com gripe. Há alguns meses atrás eu iria reclamar dessa gripe. Eu iria murmurar, eu ia falar muita coisa. Eu não tinha aprendido ainda a sofrer com Jesus. Depois da minha segunda conversão, que eu pude aprender a sofrer com Jesus. Então, evitar a murmuração é isso, basicamente. Da consolação interior. É o terceiro livro da Imitação de Cristo.
Como eu falei bem no começo do vídeo, o livro 3 é o maior que tem, e ele contrasta muito bem com o segundo livro, que é o menor. O menor livro tem 12 capítulos, já o maior, que é o atual, o terceiro livro, ele tem um total de 59 capítulos. Essa foi a parte que eu mais demorei para ler o livro, justamente porque a maioria desses capítulos são bem espaçados. Então, existe capítulo ou outro que é 1,5 página, 2 páginas, mas tem um capítulo que é 5 páginas. Ele também fala sobre a vida interior de uma pessoa, só que com uma dinâmica bem legal. Existem os personagens nessa parte do livro. Isso que eu gostei bastante, tá bom? Que existe a alma fiel, que é aquela alma que glorifica a Deus e que tá ali para pedir ajuda a todo momento, e o próprio Jesus Cristo. Jesus, basicamente, nessa parte do livro, fica citando alguns versículos bíblicos e também dando palavras de motivação, dando frases de motivação para a alma fiel não desistir jamais de continuar prosseguindo, continuar nessa vida de oração, continuar no que a gente vive. E a alma fiel louva ele, bendiz, o adora e também cita algumas frases de santos. Então, enquanto Jesus cita a Bíblia, que é a palavra dele, a gente, como alma fiel, lendo o livro, que você se identifica muito com a alma fiel, de verdade. Você vai se identificar muito quando lê o livro. A gente cita frase de santo, basicamente. Então a gente cita São Francisco de Assis, vai citar um Santo Agostinho, uma Santa Clara. Então vai ter alguns nomes ali conhecidos. Você vai sentir saudade de alguns, tipo Tomás de Aquino. Você vai sentir saudade de muito santo, porque muito santo é do século XV pra frente. E o livro 4, que é também um dos menorzinhos, se eu não me engano, tem 15, 16 capítulos. Então fala sobre confissão, fala sobre Eucaristia, sobre comunhão sacrílega, fala sobre muita coisa e já não tem mais a interação de Jesus Cristo com a alma fiel. Então aqui você vai poder descobrir mais sobre a comunhão e também como viver melhor o momento da comunhão. Porque muitas pessoas só pegam, recebem o Jesus Cristo, se ajoelham e, sei lá, obrigado Jesus pela semana de hoje. Não que isso seja errado. Cara, é muito bom, pelo menos você tem algum momento de conversa com Jesus Cristo. Mas aqui, Tomás de Kempis ajuda a gente a rezar melhor, a gente conversar com Jesus realmente ali. Então, tem algumas citações de algumas orações que se podem fazer durante a comunhão, etc, etc. E, por último, a gente tem as orações, que são as orações gerais para a comunhão e tal. Existe as orações para a Santa Missa. Então existe alguma oração para você fazer antes de começar a missa, depois da missa. Existe oração enquanto você estiver durante o ofertório. Isso no rito tradicional. Na época era diferente, né? Na verdade não era nem o rito tradicional, não é nem o de São Pio X, nem o de Paulo VI. Todas as indicações de oração durante a Santa Missa, antes, depois e alguns momentos da Santa Missa, são do rito antigo ainda. São de antes da Missa Tridentina e mais antes ainda da Missa Nova. Mas é possível adaptar. Se você pegar para ler essas orações para a Santa Missa, dá para você adaptar para a Missa Nova de hoje, a Missa de Paulo VI, o rito de Paulo VI. E o que me salvou de verdade, cara, foi as orações para a confissão. Então aqui a gente tem oração para exame de consciência, também para antes do exame, para antes de realizar o exame. Daí você faz o exame de consciência e oração para depois do exame de consciência. E daí ainda tem oração para antes da confissão e depois da confissão. Isso que salvou muito, porque, todo mundo ama os sacramentos da Igreja Católica, né? Quem é católico, principalmente. Mas não sabem viver verdadeiramente esses sacramentos. Então, como foi dito no 4º livro, dentro do livro da Imitação de Cristo, sobre as comunhões e tal, sobre a comunhão sacrílega, sobre a Eucaristia em si, também existe uma parte só para confissão. E também temos oração para antes e depois do ato sacramental da comunhão. É muito bom esse livro. E eu vim aqui dar um resuminho para vocês. O vídeo já tá bem grande. Enfim, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a vossa presença, agradeço que você ficou aqui assistindo um bobão ficar falando sobre um livro. Eu nunca fiz uma resenha na minha vida. Se eu fiz no colégio, eu fiz muito porcamente. Peço até perdão pra professora que pediu pra fazer isso. E eu fiz muito mal. Mas eu agradeço a vossa presença. Eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. Peço que compartilhem o vídeo. Compartilhem o canal, compartilhem no Instagram, compartilhem e me marquem, tá bom? O @ tá na bio do YouTube. E também eu vou deixar aqui embaixo, tá bom?
Amo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tamo junto.